A gente volta a Brasília, volta a falar sobre o assunto. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, diz que o governo vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu trechos da portaria que impedia demissão de não vacinados no país. De volta a Brasília, então, Paola Cuenca, como fica agora essa briga, essa disputa? Quais são os próximos passos? Pois é, assim como o Ministério do Trabalho e Previdência entrar com esse agravo regimental, o que eles vão solicitar é que os ministros do Supremo Tribunal Federal decidam a respeito dessa liminar sobre o tema da portaria 620, que tentava impedir que empregadores exigissem o comprovante de vacinação dos seus funcionários, que tudo isso seja resolvido no plenário do Supremo Tribunal Federal. Até porque a decisão que acabou fazendo com que os efeitos de trechos dessa portaria fossem suspensos foi uma decisão que é chamada de monocrática, já que foi tomada por apenas um ministro, o relator destas ações que foram protocoladas por partidos contra a portaria, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Onyx Lorenzoni publicou um vídeo nas redes sociais que, apesar de falar que houve de fato esses trechos muito cruciais da portaria que tiveram os efeitos suspensos, ainda assim ele considera que houve vitórias. Isso de acordo com o voto pela liminar que foi concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso e nas considerações que ele faz a respeito dessa liminar sobre a decisão dele. Porque Onyx Lorenzoni destacou que o ministro Luiz Roberto Barroso reconhece que existem pessoas que não são indicadas para receber a vacina contra a Covid-19. Seriam pessoas que possuem comorbidades que podem ser ainda agravadas por conta da vacinação, como pessoas, por exemplo, que têm tendência à formação de trombos. E por isso, com a vacinação, poderia haver um perigo a respeito de uma situação de trombose. O ministro Onyx Lorenzoni também fez uma outra ressalva, dizendo que foi uma comemoração, um ponto bom, positivo a respeito dessa decisão de Barroso, em que ele coloca que o teste PCR, ele pode sim ser considerado eficaz para conseguir comprovar a saúde coletiva dos funcionários que estão ali naquele local, considerando uma pessoa que não poderia receber a vacina contra a Covid-19. Por esses pontos que ele considera que são vitórias, agora então o Ministério do Trabalho e Previdência vai fazer esse agravo regimental, ou seja, vai ter um recurso ali contestando mais uma vez essa decisão do Supremo Tribunal Federal para que todo o tema seja debatido pelos ministros que fazem parte do Supremo Tribunal Federal, que atualmente são 10 ministros que estão na Suprema Corte. É importante a gente destacar que houve essa suspensão dos efeitos da portaria que falam sobre os empregadores não poderem exigir o comprovante de vacinação dos funcionários, que podem ser contratados, ou então dos funcionários que já são contratados para que a manutenção do emprego aconteça. Mas o ministro Barroso fez uma ressalva, dizendo que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade da vacinação compulsória por meio da adoção de medidas indutivas indiretas, como a restrição de atividades e de acesso a estabelecimentos, afastando apenas a possibilidade de vacinação com o uso da força. Paola, alguns prefeitos pelo Brasil se manifestaram antes dessa decisão, dizendo que iriam aguardar justamente com medo da judicialização. Foi o caso aqui de São Paulo. O prefeito Nunes, inclusive, concedeu uma entrevista coletiva em que disse que não adotaria as determinações da portaria. Pois bem, dito e feito, está aí judicializado esse caso. Agora eu gostaria de escutar de você se já há algum tipo de sinalização em relação a uma eventual análise no plenário do STF. Qual seria o desfecho dessa história? Olha, ainda não existe uma data marcada para essa análise, até porque a própria liminar que foi concedida pelo ministro Barroso, como foi uma decisão monocrática, feita por apenas um ministro, é natural que os outros ministros do Supremo Tribunal Federal também analisem esse tema, mas por meio de uma decisão em sessão virtual, que é o que a gente viu acontecer nessa semana com a Rosa Weber. É comum haver esse processo de os outros ministros analisarem uma liminar para ver se eles concordam com a decisão tomada por um deles. Esse processo da sessão virtual para referendar a liminar de Barroso também ainda não tem data marcada, mas decisões já tomadas pelo Supremo Tribunal Federal mostram que, de fato, já existe esse reconhecimento de que é importante priorizar a saúde coletiva e, por isso, algumas liberdades individuais, direitos individuais, eles não podem se sobrepor a direitos que são do coletivo, como seria o caso da vacinação para proteger toda a população. Então, existe uma
uma expectativa de que, se esse tema for levado de fato aos 10 ministros que hoje compõem o Supremo Tribunal Federal, ainda assim seja mantida essa liminar que foi concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ou seja, a gente ainda vai falar muito sobre o assunto. Paola Cuenca, de Brasília. Até daqui a pouco, Paola.